Irmãos, graça e paz. Amém? Irmãos, eu queria expressar a minha alegria de poder estar aqui junto com os amados irmãos mais uma vez. Eu estava sentado ali enquanto os irmãos estavam louvando. Eu pensei, como o tempo passa rápido. Faz 3 anos que eu saí aqui da mocidade, a gente foi para o seminário, depois mudamos de cidade, estamos trabalhando na congregação lá em Camusim. E como passa rápido o tempo, 3 anos passam tão rápido. E o coração a gente fica apertado quando está longe. Então vim aqui matar um pouco da saudade, vim aqui é gratificante. Eu amo essa igreja, amo vocês. É um prazer, é um privilégio estar reunido com os irmãos. Estava lembrando das aulas de escola dominical com o professor Ivan, saudades dos irmãos do Grupo Louvor. É muito bom estar aqui. Eu queria agradecer a Deus e aos irmãos pelo convite. Deus abençoe, que Deus continue abençoando, fortalecendo vocês nessa caminhada que não é fácil, mas Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Amém? Abra comigo a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Vamos pensar um pouco na palavra de Deus, sobre esse tema tão propício, sobre santos no mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Se você não achou, vai ser projetado aqui também no Data Show. Está sem Bíblia, vai ser projetado. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Volte sua atenção para o texto, que nessa hora nada, exatamente nada, tire sua atenção da palavra de Deus. Diz assim o versículo 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, todos juntos: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Seja sincero com Deus nessa hora, diga: Deus, abre meu coração para entender a tua voz, porque se o Senhor não abrir, não vai ser a voz humana que vai fazer isso. Então, seja sincero com Deus, diga: Deus, eu vim aqui ouvir a tua voz. Eu não saí de casa para o entretenimento, não saí de casa para cumprir uma agenda. Eu vim aqui, Deus, ouvir a tua voz, eu estou sedento por ela. Pai, eu não tenho dúvidas nenhuma, Deus, que existem pessoas aqui, além de mim, que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Nós já vivemos muitos momentos importantes em nossa vida, mas esse momento nessa noite é o momento mais importante da nossa vida, pelo menos do dia de hoje, porque é o momento em que o Senhor vai falar conosco. Toda vez que a tua palavra é aberta, ela é lida, ela é explicada, claramente aplicada, o Senhor está falando ao nosso coração, Deus. Então que o nosso coração seja como uma terra que foi bem preparada para receber uma semente. Que o nosso coração seja sido preparado para receber a semente do Evangelho, a semente das boas novas, a semente da tua palavra, e que essa palavra encontre morada no nosso coração nessa noite. Que a tua palavra possa, Senhor, germinar no nosso coração, crescer e dar frutos para a glória de Deus. Então, Deus, tire de nós todo atrapalho, todo embaraço, nos torne cativos, presos do Senhor nessa hora, e que a tua palavra se sobressaia no nosso meio. Nos esconde, me esconde atrás da tua cruz, ó Pai, nessa hora, para que não sejam apenas palavras humanas, mas que o Senhor fale conosco de fato e verdade, e possamos sair daqui apaixonados pelo Senhor, possamos sair daqui mais apaixonados por uma vida de santidade. Fala o nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, a pergunta que surge em meio ao tema é: será que é possível ser santo nesse mundo? É possível viver uma vida de santidade no século 21? É possível no mundo onde nós vivemos com tantos atrativos, com tantas dificuldades, com tanto pecado que está nos tentando, nos rodeando, é possível viver uma vida de santidade no mundo? Talvez uma das palavras mais mal compreendidas de toda a história, de todos os tempos, seja a palavra santo ou santidade. E isso não é uma culpa minha, não é uma culpa sua, isso vai surgir muito tempo atrás. Em algum ponto da história, alguns cristãos começaram a chamar os apóstolos de santos.
Eu não sei em qual tempo, mas talvez no primeiro século, ou antes do primeiro século, aqueles que andavam com Jesus, aqueles 12 apóstolos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, eram chamados de santos. E por isso que a gente encontra hoje falar sobre São João, São Pedro, São Paulo, São Lucas, São Marcos. É por causa disso. Em algum ponto da história, alguém resolveu chamar os apóstolos de santos. Na tradição católico-romana, aqueles que alcançam realizações incomuns, algumas vezes eles são chamados de santos. A tradição católica romana, para ser santo, você tem que ter ou realizar causas e efeitos incomuns. Nós vimos agora há pouco que foi beatificada Madre Teresa de Calcutá. Um brasileiro disse que através dela havia conseguido uma realização de um milagre, um fato incomum. Então, pela análise do Vaticano, Madre Teresa de Calcutá ela pode ser considerada santa porque ela realizou algo incomum. Nosso contexto evangélico não é igual, mas nós também temos uma percepção de santidade diferente e errônea também. A gente vai dizer que santo é aquela pessoa que é excepcionalmente devotada. Ela não falta os cultos de oração. Essa pessoa é santa. Nosso contexto evangélico, aqui não estou falando da igreja presbiteriana ou outras igrejas, mas no contexto geral, santidade para cristão evangélico, na maioria das vezes, é aquele irmão que não falta culto de oração, que se veste de uma forma diferente. Em algumas denominações, se você usar uma calça, você não é considerado mais tão santo assim, mas se usar uma saia, você é considerado mais santo. Se cortar o cabelo, ou se usar um véu, se não usar véu. Então perceba que a distorção é grande. Há uma dificuldade e há uma falta de compreensão sobre o que é santidade. Não apenas os apostólicos romanos, mas os cristãos também têm uma definição errônea também do que é santidade. Quando santidade é aquilo que Tiago disse no começo do culto, tão simples. Santidade significa alguém separado para Deus. Alguém que foi tirado do mundo, tirado das práticas mundanas e foi separado, chamado, atraído e agora ele é de Deus. A realidade, porém, irmãos, é que todo cristão verdadeiro, ele pode bater no peito e dizer: eu sou santo. O apóstolo Paulo mostra isso muito bem. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, o primeiro versículo, na abertura da carta, na saudação da carta, ele diz o seguinte: aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Quer ver um negócio que mostra que os crentes são santificados pelo Senhor? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios. Se você conhece a história dos Coríntios, vai entender que a igreja de Corinto era uma igreja teologicamente e moralmente desestruturada. Para você ter noção, na igreja de Corinto existia um enteado que tinha um caso com a madrasta. Dentro da igreja de Corinto. Perversão moral, prostituição, um negócio terrível. Aí Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no primeiro capítulo, versículo 1, ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Todo crente verdadeiro, todo crente que foi lavado no sangue do Cordeiro, que foi atraído pelo Senhor, ele pode dizer: eu sou santo. O texto que a gente leu nessa noite, irmãos, o apóstolo Pedro também está escrevendo para um grupo de pessoas que são chamadas de santos. Só que os santos a quem Pedro escreve não estavam assentados e confortáveis como você está aqui nessa noite. Os santos pelo qual Pedro está escrevendo, eles não tinham uma congregação, uma igreja bonita como essa, de ar-condicionado, de bancos acolchoados. Pelo contrário, irmãos, os santos a qual Pedro está escrevendo, eles são chamados de forasteiros da dispersão ou da diáspora. O que é que isso significa? Coisa muito simples. Que Pedro estava escrevendo para santos, para crentes que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. É assim que ele abre a carta. Volte uma página comigo na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 1. Pedro se apresenta, mostrando quem está escrevendo a carta e para quem ele está escrevendo essa carta. Veja comigo. Pedro, aí ele vai se identificar. Apóstolo de quem? De Jesus Cristo. A quem? Aos eleitos. Vá gravando as informações. Aos eleitos. Mas de onde? Forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então ele abre essa carta se identificando e mostrando para quem ele está escrevendo: para crentes que estavam perseguidos, longe da sua terra natal, longe da sua casa, por causa da perseguição por causa do Evangelho.
Para você entender melhor esse negócio aqui, vamos voltar na história. Ano 64 depois de Cristo. O imperador chamado Nero, o maligno chamado Nero, coloca fogo em Roma. E Roma arde durante vários dias em chamas, a cidade toda pega fogo. Nero tinha um problema. Nero gostava de construir. Mas só que Roma estava muito edificada, muitas construções, e o que é que ele faz? Ele toca fogo, queima Roma inteiro, para poder ter uma desculpa de poder agora construir novamente. Enquanto Roma ardia em chamas, a história conta que Nero estava no seu palácio tocando lira. A cidade ardendo, o povo morrendo, e ele tocando lira no seu palácio. Quando as chamas baixaram, quando o fogo foi controlado, precisava arrumar alguém para colocar a culpa. Adivinhem quem colocaram a culpa? Nesse período aqui, enquanto Roma estava sendo queimada, nesse período em que Nero assume o reinado, a fé cristã já havia chegado em Roma, ainda que tímida, que pequena, mas havia chegado. Havia amor entre os crentes, uma comunidade chamada de cristãos pejorativamente. Eram chamados de cristãos para serem ironizados e humilhados. Eles diziam, essa comunidade de cristãos, de pequenos cristos, que eram os discípulos daquele que morreu no madeiro, ironizando aqueles crentes. Colocaram a culpa nesses crentes. Não demorou muito para que as práticas daqueles crentes fossem deturpadas, fossem modificadas. Os crentes, quando se encontravam na rua, eles se tratavam com o ósculo santo. Davam um beijo na bochecha do outro, demonstrava carinho, comunhão. Rapidamente, os romanos chamaram isso de imoralidade. Começaram a difamar a fé cristã, começaram a difamar aqueles crentes. Começaram a tratar aqueles crentes das piores formas possíveis, denominar eles das coisas mais terríveis possíveis. Só para você ter noção, os cristãos foram acusados até de carnívoros, de canibais. Sabe por quê? Porque na hora da ceia, eles falavam sobre o corpo e o sangue de Cristo. Imagine que mente é essa. E os crentes eram taxados das piores coisas possíveis. E foi aí então que se iniciou uma das maiores perseguições de toda a história. As maiores perseguições, milhares de crentes foram mortos, os palácios eram iluminados com os corpos dos crentes. Nero cansou de fazer isso. Pegar os crentes, pregá-los em cruzes, ainda vivos, melá-los com pinche até a fogo e iluminar os seus palácios com os crentes pegando fogo. Ele se alegrava com isso. Crentes colocados dentro de masmorras, crucificados, cerrados ao meio, apedrejados. Um cenário de dor, de tristeza, que você nunca sonhou com isso. Não é a nossa realidade isso. Então é nesse cenário que Pedro está numa cidade chamada Babilônia. E ele está escrevendo, sabe o quê? Uma carta de consolo para esses crentes que estão sofridos. E isso aqui irmãos, é impressionante. Pedro resolve escrever uma carta de consolo para crentes que estão morrendo por causa do Evangelho. Se pudéssemos resumir essa carta de 1ª e 2ª Pedro, seria que ela é uma carta de exortação e de consolo, para que os crentes permaneçam firmes em meio ao sofrimento, para que possam tomar posse da graça que vem da parte de Deus. Isso é tremendo. Crentes que estavam sofrendo recebem consolo do Senhor. E a carta, irmãos, é uma carta belíssima, é uma carta tremenda. Eu aconselho você a ler essa pequena carta. Pedro abre a carta se identificando e chamando aqueles crentes de eleitos. Versículos de 1 a 2 ele faz isso. Versículos de 3 a 9 ele vai falar sobre algo chamado regeneração. Junta informação. E Pedro diz, vocês são eleitos do Senhor. Aí de versículos 3 a 9 ele diz, vocês foram regenerados pelo Senhor. Além da eleição, Deus regenerou o coração de vocês, a forma de pensar de vocês. Vocês não são mais os mesmos. Aí ele vai dizer, mas não somente isso. Vocês receberam a salvação como sendo um presente glorioso e grandioso da parte de Deus. Aí os versículos 10 e 12, ele diz, salvação essa que foi anunciada pelos profetas. Vocês receberam mais do que os profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento falaram sobre essa salvação chamada Cristo. Eles anunciaram, eles previram, mas não viveram. E vocês viveram isso. Vocês receberam Cristo, Ele morreu por vocês. Vocês conhecem a história. Aí chega o versículo 13. E o versículo 13, ele é uma ligação entre todos os versículos anteriores. O versículo 1 ao versículo 12 é ligado pelo versículo 13. Se você é um bom aluno de português, que não é o meu caso, você vai saber que essa primeira palavra aí do versículo 13
ela é o que nós chamamos de locução de finalidade, locução conclusiva. Pedro está ligando os assuntos. Pedro junta um bocado de informação. Vocês são eleitos, regenerados, salvos, receberam mais do que os profetas. Aí ele diz, por isso, por causa de tudo que vocês receberam, e não foram poucas as coisas, pela grandiosidade de coisas que vocês receberam da parte de Deus, por isso, vivam em santidade diante de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez aqueles crentes que tivessem ouvir vai passar a perseguição. O que Pedro vai dizer é que vai acabar o sofrimento. Ele vai dizer que a gente é abençoado, que a gente vai enriquecer. Pedro diz, não, filho. Por causa de tudo que vocês receberam da parte de Deus, vivam de forma diferente. Vivam em santidade diante de Deus. E é sobre isso que eu queria pensar com você nessa noite. Vivendo em santidade no mundo. Santos nesse mundo. Uma das maiores necessidades da igreja do século 21, entenda, quando eu falo igreja, não estou falando de A e B, mas do evangelho geral, o cristianismo no Brasil, pelo menos. Uma das maiores necessidades da igreja do século 21 não é de templos suntuosos. Eu vejo gente gastando dinheiro com templos suntuosos. Eu estava vendo o Templo de Salomão. Valmir visitou lá, ele é fã do Edir Macedo, os irmãos sabem, né? Mas, irmãos, imagina quanto dinheiro não gasta naquele negócio. Aí um faz a cidade mundial, no dia que foi inaugurado, do reverendo, misericórdia, do apóstolo, que ele não quer ser reverendo, ele é apóstolo, não cabe para ele o cargo de reverendo. O apóstolo Valdemiro, no dia que inaugurou aquele negócio, teve gente que perdeu o voo, o aeroporto fechou as portas, ninguém chegava em canto nenhum, porque o templo gigantesco foi inaugurado. A maior necessidade da igreja do século 21 não é de templos suntuosos, não é de músicos excepcionais, não é de conforto no templo, não é de instrumentos grandiosos. A maior necessidade da igreja do século 21, eu posso afirmar sem errar, é santidade. A nossa maior necessidade não é dinheiro, não é casa própria, não. A nossa maior necessidade hoje é uma vida de santidade diante de Deus. E a mensagem que foi para aqueles crentes perseguidos lá no ano 70, perto do primeiro século, a maior necessidade daqueles crentes é a mesma necessidade nossa hoje, no século 21. Uma vida de santidade diante de Deus. Só que viver em santidade tem implicações. E aqui começam as lições. Quais são as implicações de um viver em santidade? Eu não posso imaginar que viver em santidade é muito simples ou muito fácil, é somente vir para a igreja. Eu não posso imaginar que viver em santidade basta somente vir no sábado à noite para a igreja. Ou participar de todas as reuniões que a igreja fizer. É muito mais que isso. É muito mais do que ler a Bíblia domingo de manhã. É muito mais, está muito além. Pedro vai mostrar isso com detalhes. Viver em santidade tem implicações. E quais são essas implicações? Primeira implicação, grave isso no seu coração. Primeira implicação é que viver em santidade implica em uma calma que gera esperança. Viver em santidade implica em uma calma que gera esperança. Versículo 13, acompanhe comigo. O versículo 13, Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Perceba que Pedro usa a frase, cingindo o vosso entendimento. Para entender essa frase, a gente tem que olhar para o Oriente, no tempo de Jesus. Sempre que, você não pode imaginar que naquele período as pessoas usavam calça jeans, camisa social ou camisa polo. Não era assim que usavam. Não tinha as camisas de Valmir, bonitona assim, João 3,10, não tinha esse negócio. As pessoas usavam túnicas. Então imagine você como era correr com a túnica. Imagine você, aquele dono de casa apacentando as ovelhas, uma ovelha foi embora, ele vai pegar a ovelha, mas ele está de túnica, ele está com uma batina. Olhe para um padre e entenda mais ou menos. Como é que corre com o negócio aquele? Imagina a dificuldade de correr com uma túnica. Então, quando ele queria apressar, ou correr atrás da ovelha, ou fazer alguma coisa rápida, ele pegava a aba daquela túnica, ele juntava na cintura, e com o cinto ele amarrava, e ele estava cingindo a sua roupa. Então, cingir significa estar preparado. Ele estava se preparando para fazer as atividades da vida dele. A ideia aqui é a mesma. Cingir o vosso entendimento, irmãos, significa estar preparado para as dificuldades que surgem nessa vida.
Cingir o entendimento significa que os crentes perseguidos deveriam evitar o pânico e as distrações do mundo. É isso que Pedro estava dizendo. Olha, vocês precisam cingir o entendimento de vocês, sendo tranquilos. Cingir o entendimento, está preparado para dificuldade, para crise, perseguição, morte que está vindo. Vocês têm que estar preparados. Só que tem um problema. Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas que está sendo perseguidos. Gente que está morrendo. Gente que está enfrentando, irmãos, açoite, enfrentando cruz, enfrentando casa queimada, filhos mortos. E Pedro diz, cinja o seu entendimento. Fique preparado. A gente não consegue entender isso. Por mais que a gente explique, a gente não consegue entender o que é ser perseguido. Você não sabe, porque a gente nunca viveu isso. Nós tivemos, lá na congregação, a gente faz uma vez por mês algo chamado CACOME. CACOME significa Café, Comunhão e Missões. Uma vez no mês a gente para tudo que está fazendo, escola dominical, estudo tudo, e a gente pensa sobre missões. A igreja vai e toma café na igreja junto com os irmãos, e depois a gente tem algum tipo de culto, palestra sobre missões. E nós levamos alguns irmãos que já estavam, uns foram para a África, outros viajaram para fora do país. E eles disseram, a gente não consegue entender o que é perseguição aqui. A gente consegue sair de casa às 9 horas da manhã, pegar o nosso carro e ir para a igreja, terminar o culto, depois ir para uma churrascaria e fazer o almoço daquele. Comer o almoço, beleza. Ele disse, essa não é a realidade do Oriente Médio. Para se cultuar é a maior agonia. Meu professor de missiologia disse que para se cultuar no Oriente Médio, eles geralmente escolhem uma casa bem discreta, se sentam no chão, sem cadeira, sem nada. A casa não pode ter janela, se tiver janela tem que trancar tudo. Eles fazem o culto num silêncio terrível, cochichando. Os estudos são aplicados quase que em mímica, para ninguém que seja muçulmano desconfiar daquele negócio e poder atrapalhar aquela reunião e até matá-los. A gente não sabe o que é isso. Aí Pedro está escrevendo para um povo que conhece o que é perseguição, e Pedro está dizendo, olha, vocês têm que estar preparados para isso. Mas a pior parte vem agora, porque depois de cingir o entendimento, de estar preparado para a perseguição, aí Pedro diz, sede sóbrios. Tem uma canção muito antiga que eu aprendi aqui na congregação, na igreja, que dizia, calmo, sereno e tranquilo, eu tenho paz em meu coração. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Olha, sejam calmos, fiquem tranquilos, não se desesperem, tenham autocontrole, sejam equilibrados. Como é que Pedro pede isso para um povo que está morrendo por causa do Evangelho? Tenham a mente preparada, se preparem fisicamente e sejam sóbrios, sejam tranquilos. Aí Pedro vai mostrar a razão por que ele pede tudo isso. Sabe por quê? Aqueles crentes deveriam manter a sua calma, ser sóbrio, ter a mente preparada. Aí Pedro vai dizer, versículo 13, a parte B, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro vai dizer, olha, a expectativa de Deus para vocês é que vocês enfrentem o sofrimento dessa vida, enfrentem as agonias dessa vida, pensando sempre em algo. Cristo vai voltar para acabar com todo o sofrimento da vida de vocês. Que mensagem consoladora! Pedro está tirando os olhos dos crentes do físico, do terreno, do sofrimento. Está dizendo, olhem para o céu, olhem para a eternidade. A esperança está chegando, ela chama-se Jesus Cristo. João Calvino, comentando o texto, ele diz, esperem perfeitamente nessa graça que está sendo trazida. Ela chama-se Jesus Cristo. Eu estava no seminário, semana está com uns 15 dias. Eu estava na capela, estava tendo culto. E o meu pastor estava pregando, pastor Paulo Brasil. Deve conhecer, pastor de hebraico. E ele estava falando sobre João. No livro de João estava falando sobre Lázaro. No texto que Cristo chama Lázaro para fora, ressuscita Lázaro. Ele disse, olha, a dinâmica do livro de João não é o milagre. Ele disse, a ênfase de João não é no milagre.
Pessoas gastam o tempo todo pregando porque Lázaro tiraram a pedra e Lázaro veio para fora. Ele disse, isso é apenas um detalhe em toda a história. Ele disse, olhe para trás. Acompanhe do capítulo 1 até o capítulo 7, depois até o 15. Que a dinâmica é, creiam e vocês verão a glória de Deus. Cristo estava dizendo, o meu reino é chegado. Os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando. Os enfermos são curados, os demônios são expulsos, o reino tem chegado no meio de vocês. Então creiam e vocês verão a glória de Deus. Aí depois ele diz, olha, se vocês crerem, ainda que sejam mortos, viverão. Aí Jesus junta tudo isso em informação e faz isso na prática agora. Quando chega, está Lázaro morto, faz 4 dias e o texto é muito claro. E aqui eu fico com uma dificuldade com os espíritas que vão dizer que Lázaro estava apenas dormindo. Como é que alguém que está dormindo fede? Como é que alguém está dormindo, está fedendo? Quando vai tirar a pedra, a informação é muito clara. Não tira Jesus porque saiu de 4 dias, está fedendo, cheira mal. Cristo diz, olha, tira a pedra. Ele diz, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita. Ele terminou de pregar isso, ele disse, sabe qual é a aplicação disso? A aplicação é que no último dia, quando a trombeta tocar, Cristo vai aparecer e dizer, igreja, vem para fora, ressuscita, entra no gozo eterno juntamente comigo. Enquanto ele dizia isso, ele engasgou. Houve um silêncio naquela capela como nunca vi antes. Ele engasgou e começou a chorar. Aquilo tomou a vida dele. Foi algo, um sermão que não nasce na boca, mas no coração. Ele disse, eu sonho com esse dia. Eu sonho com um dia que o sofrimento acaba, que o pecado é encerrado, que tudo isso vai embora. E Cristo vai dizer, Paulo, Brasil, vem para fora. Ressuscita. Vem para a eternidade comigo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente ama esse mundo demais. A gente faz planos, sonhos para esse mundo e esquece que, como Pedro disse, nós também somos forasteiros. Estamos dispersos na nossa casa. Essa não é a nossa casa. Aqui é passageiro, é momentâneo. O que Cristo tem para nós é muito maior, é muito mais excelente. Mas fazemos nossos planos aqui e amamos esse mundo e desejamos ele. Talvez seja por isso que quando nossos planos se frustram, a gente fica tão desesperado. A gente pensa em suicídio. Gente que morre, que quer sair da igreja, que quer acabar com tudo, porque fez seus planos e sua vida sempre aqui. E Pedro está dizendo, não é aqui. Esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está vindo. E quando ele vier, todo sofrimento encerra. Suas lutas vão encerrar, seu sofrimento, suas agonias, a sua luta contra o pecado. Aqueles mesmos pecados que você luta contra ele diversos anos e não consegue se libertar, vai acabar no dia que Cristo voltar para buscar você. Que nossa oração seja como a de Jonathan Edwards. Ele disse, oh Deus, grave a eternidade dos meus olhos. Me permita viver uma vida aqui na terra, sim, mas sempre esperando no Senhor, olhando para a eternidade. Grave a eternidade dos meus olhos. Não me permita perdê-la de vista, porque senão é uma vida vazia. Paulo vai dizer, se a minha vida se resumisse apenas nessa, eu era o mais feliz da face da terra. Amém? Misericórdia. Paulo disse, se a minha vida se resumisse apenas nessa, eu era o mais miserável da face da terra. Não termina aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, tem um lugar aqui de glória que nos espera. Quando eu leio o Apocalipse, eu encontro João decifrando, dando uma pista do que é o céu. Todo sofrimento aqui não se compara. Todo sofrimento aqui é algo maneiro comparado ao que você vai receber quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Viver em santidade implica em uma calma que gera esperança. Fique tranquilo nesse mundo. Não se desespere. Não seja tentado por esse mundo lá fora. Sua esperança está chegando. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Segunda implicação que o texto nos mostra, viver em santidade, em segundo lugar, irmãos, implica em uma obediência que gera mudança. Versículo 14, acompanhe comigo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa
ignorância. E aqui, irmãos, o argumento de Pedro é forte. Pedro vai usar o argumento para dizer que a santidade e a obediência são os dois lados de uma mesma moeda e não tem como separar. Aí ele vai além. Santidade mais obediência, resultado é mudança. Não tem como separar isso. Pedro vai dizer o seguinte, que nós somos salvos para obediência e não obedecemos para ser salvo. Não tem obediência que gere salvação, mas eu fui salvo, escolhido, lavado no sangue do Cordeiro para viver uma vida de santidade. É como um filho que desde muito cedo o pai ensinou o que era obediência. Ensinou o que é obediência, os anos passaram. E aquela criança, agora adulta, aprendeu a viver uma vida obediente. É isso que Pedro está dizendo. Como filhos da obediência. Vocês são filhos e filhos da obediência. Escute isso, olha para cá. Não existe meio termo. Ou você é filho da obediência, ou você é filho da desobediência. Filho de Satanás. Não reclama comigo não. Apóstolo Paulo, lá em Efésios. Texto que a gente leu hoje. Não tem como esse negócio de eu sou meio obediente a Deus. Eu tento viver uma vida meio obediente. Não tem isso. Ou você é filho da obediência, ou você é filho da desobediência. Efésios capítulo 2. Não tem esse meio termo. Agora para você é moleza isso. Agora imagine para esses crentes. Crentes que estão morrendo por causa do evangelho, perseguidos. Aí Pedro diz, olha, vocês precisam viver uma vida de obediência diante de Deus. Mas Pedro, a perseguição, o sofrimento, a espada, o fogo, não tem problema. Vocês são convocados por Deus a viverem uma vida de santidade diante de Deus. Não vos moldeis. E você conhece esse termo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século. A palavra ali é a mesma palavra. Não se molde, não tome a forma desse mundo. Aí Pedro vai dizer, mas por que eu não posso fazer isso? Aí Pedro responde, não façam porque vocês não vivem mais no tempo da ignorância. Eu já vi muitos sermões bons. Agora, igual a estrutura de Pedro aqui, é um negócio que é absurdo. Ele vai montando as coisas de um jeito que você fica sem escapatória. Ele primeiro chama o povo de, olha, vocês são filhos. E filhos da obediência. Vocês não são filhos da desobediência. Então não tome a forma do mundo. Não sejam iguais ao mundo. Sejam iguais a filhos de Deus. Sabe por quê? Porque vocês não vivem mais em forma da ignorância. Vocês não vivem mais na prática ou no vício da ignorância. Vocês não são mais ignorantes. Vocês conhecem a mensagem. Vocês conhecem o evangelho. Conhecem a palavra de Deus. Então vivam de uma forma diferente. Sabe por que essa palavra é tão necessária para a gente hoje, do século 21? Sabe por quê? Porque nunca se viu um tempo, irmãos, onde além de não obedecer, os cristãos não demonstram mudança de vida de verdade. Crentes que estão há 10 anos na igreja e continuam com o mesmo vocabulário chulo e sujo. Crentes que estão há anos participando de ministérios, mas não valoriza. As velhas práticas, as mesmas palavras, mentiras, engano, falso testemunho. E o texto diz, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente. Eu estava pensando, sabe o que nesse escândalo da Lava Jato? Porque agora deu uma encerrada, deu uma parada, o carnaval chegou, o povo vai esquecendo dessas coisas. Mas eu estava pensando naquele deputado que foi preso, que era presidente da Câmara, me lembro o nome dele. Eduardo Cunha. Aquele cara, ele era presbítero, ora diácono da Assembleia de Deus. Irmãos, isso é uma vergonha. Um homem que tinha autoridade sobre pessoas. Um homem que era para ser exemplo, onde ele estivesse, lá no Senado do Planalto, onde ele estivesse, era para ser exemplo, era para ele mostrar a luz que há dentro dele. Um homem que é autoridade, na mão larga, roubou milhões dos cofres, fraude em cima de fraude, nota fiscais firmes, um absurdo. Pessoas que não entenderam que viver em santidade implica em mudança, obediência que gera mudança. Crentes que continuam com as mesmas práticas. Não mudou, o tempo passou e não mudou de vida. E o texto diz, não se molde às práticas do velho homem. Você é diferente, você nasceu de novo. Esse é você.
Você foi eleito pelo Senhor, regenerado, recebeu a salvação como presente. Você recebeu mais do que os profetas também. A revelação para você hoje é maior do que a dos profetas. Muito maior. Você recebeu mais que isso. Mais que eles. Então viva uma vida de santidade. Como? Obedecendo a Deus. E essa obediência tem que gerar mudança na sua vida. Seja sal desse mundo, seja luz. Mostre para a sua faculdade, mostre para o seu vizinho, mostre para os seus pais, mostre a luz que há em você, o sal que há em você. Não seja igual a todo mundo. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Crente não é melhor nem pior do que ninguém. Crente é diferente. Viver em santidade implica em uma obediência que gera mudança. Terceira implicação do texto, quero terminar. Viver em santidade implica, irmãos, em ter Deus como nossa referência. Versículo 15 e 16, acompanhe comigo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pedro agora convoca os crentes a viver num padrão elevado. Agora, irmãos, não é um padrão simples. É um padrão tão elevado que aqui Pedro chama os crentes a serem imitadores do Senhor, a ter Deus como a sua referência. É isso que ele está dizendo. Olha, segundo é santo aquele que vos chamou. Vocês foram chamados pelo Senhor, atraídos pelo Senhor. Vocês foram acolhidos pelo esse Senhor. E esse Senhor exige de vocês que vocês vivam em santidade, onde Ele é o padrão. Toda a dinâmica do Antigo Testamento fala sobre isso. Deus escolhe um povo, e esse povo tem que obedecer e viver conforme as leis de Deus. Viver em santidade. Deus estabeleceu desde o Éden, vocês precisam viver uma vida onde eu sou o padrão para vocês. A prova é tanto, irmãos, que quando o povo sai do Egito, há umas recomendações, as tábuas da lei, dizia isso. Os mandamentos das tábuas da lei, eram todos firmados em Deus, eram todos, irmãos, da essência de Deus, para que quando o povo chegasse em outras terras, não se contaminasse com os deuses dos outros povos, porque Deus era o padrão de referência para eles. Não era o Deus dos amorreus, não era o Deus dos filisteus, não era Baal, era o Deus de Israel. É por isso que Pedro está dizendo, olha, vocês são conclamados a viverem um nível de santidade elevado, onde Deus é o padrão de referência para vocês. Deus é o seu padrão de referência de santidade. A geração da gente está pela graça, irmãos. É uma geração que gosta de imitar jogador de futebol. É uma geração que gosta de imitar malhação. É uma geração que gosta de imitar os atores da Globo, de Hollywood. É uma geração que tem padrões que são fora. E Deus está dizendo, não, o padrão para a vida de vocês sou eu. Eu sou o padrão da vida de vocês. Assim como esses crentes, nós também somos conclamados a viver a um padrão elevado, onde Deus é a nossa referência. Segundo é santo aquele que vos chamou, e você foi chamado pelo Senhor. Deus te chamou, Deus te atraiu a Ele. Então você tem que entender isso, que o padrão de santidade para você é o padrão que Ele estabeleceu. O padrão que Ele estabeleceu. E Pedro não inventou isso. Não foi um negócio, não foi uma teologia que ele, vou criar isso aqui. A última parte do texto, versículo 16, ele vai dizer, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Pedro vai lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, verso 44, e acha essa afirmação. Para um pouco aí, e pensa comigo. Eu fiquei imaginando o seguinte, que Pedro gostava de ler a Bíblia, agora gostava mesmo, de ler a lei. Aí ele está escrevendo a carta dele. Ele disse, rapaz, eu li lá no livro de Moisés, algo que é interessante, que cabe muito bem nesse ensinamento. Eu estou chamando esses crentes para viverem num padrão elevado, onde Deus é a referência, mas eu vou endossar isso, para eles não pensarem que ficam nas minhas palavras, para eles não pensarem que foi eu que inventei isso. Aí Pedro vai lá no Antigo Testamento, pega uma citação, coloca no texto e diz, olha, sejam santos, porque o Deus que vocês servem é santo. Sejam santos, porque Moisés lá no Antigo Testamento, lá longe,
afirmou que ele era santo. E ele requer de nós uma vida de santidade. Seja santo. Não é porque o seu pastor está pedindo. Seja santo, não é porque você tem um cargo na igreja. Seja santo, não é porque você toca no grupo louvor ou está aqui na frente e todo mundo vai ver você. Então, porque eu estou aqui na frente, eu tenho que exercer santidade e mostrar isso, para as pessoas verem isso. Seja santo não por causa dessas coisas, mas seja santo, sabe por quê? Porque aquele que lhe chamou estabeleceu um padrão de santidade onde ele é a referência, Deus é a sua referência, é Deus quem conclama você a um viver em santidade, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é as suas responsabilidades. Seja santo porque segundo aquele que chamou você é santo. Seja santo você também, Deus é o seu padrão. Eu lembro da história do indiano chamado Sundar Sundar Singh. Sundar Sundar Singh era convertido ao islamismo, ferrenho, os pais rígidos, e um dia ele teve um encontro com Jesus e ele se converte. Isso está num livro chamado O Apóstolo dos Pais Sangrentos. E um dia ele se converte. Ele joga tudo, os pais abandonam ele, lançam ele para fora de casa. Esse homem agora está longe de casa, está longe dos seus pais e começou a pregar o evangelho. E ele fazia uma oração todos os dias. Ele dizia: Jesus, me faça alguém parecido contigo. E todo dia ele dizia isso: Jesus, me faça parecido contigo, me faça parecido contigo, Jesus, me faça parecido contigo. O tempo passou, ele estava numa congregação na Índia pregando. Enquanto ele pregava, tinha um casal com uma filha. E a filha puxou a mãe pelo vestido e disse: mãe, é esse aí que é Jesus Cristo, mãe. Mãe, esse aí, esse homem que está pregando, ele é Jesus. A mãe disse: não, filha, esse não é Jesus. Ah, mãe, ele fala que ele parece com Jesus. A forma dele falar, a forma dele, ele parece, ele tem semblante de Jesus. Ah, se a humanidade olhasse para nós, as pessoas olhassem para nós e dissessem: ah, como ele se parece com Cristo. Ah, como ele vive aquilo que Cristo tem ensinado. Ah, irmãos, se nós pudéssemos ter a honra de ser chamados de cristãos de verdade. Banalizou tanto esse negócio que todo mundo é cristão, Gretchen é cristão, todo mundo é cristão, irmão. Todo mundo é cristão. Cristão significava ser um pequeno Cristo, ser alguém semelhante a Jesus. Viver em santidade, irmãos, implica em ter Deus como nossa referência. E aqui eu termino, dizendo que viver em santidade implica em um imperativo prático. O versículo 15 diz: tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Pedro termina dizendo, irmãos, que santidade não é algo apenas que fica na teoria. Santidade não é apenas algo que você aprende na teoria e nunca coloca em prática. Pelo contrário, ele vai dizer: santidade é algo prático. Santidade tem que ser colocada em prática. João Calvino vai dizer o seguinte: não existe nenhuma área da nossa vida, nenhuma área que não deva ser saturada pelo perfume chamado santidade. Em todas as coisas, das maiores a menores, nossa vida requer santidade. 2 exemplos rápidos. Quem faz faculdade aqui? Já fez, muita gente fez faculdade, muita gente estuda ainda. Já viu aquela hora que o professor passa a prova e, confiando nos alunos, ele vai embora e deixa os alunos fazendo o quê? A prova. Aí a gente é esperto, aí diz: rapaz, eu não estudei, vou dar um negócio aqui, um bizu aqui na prova do colega. Vou dar uma filada. E a gente fila as questões, aí a gente passa. E a gente diz: epa, rapaz, eu enganei o professor, eu filei, eu passei, vê que besta. Saí da sala, deixar a prova com os alunos, vê que idiota. Aí Pedro diz: sede santo em todo o vosso procedimento. Você foi no mercado, aquele troco. Chega no sábado à tarde no mercado, está o mercado lotado, o caixa está agoniado, desesperado, gente que não acaba mais a fila, troco para dar. Aí na hora do troco, aquela pessoa dá o troco errado. Aí você pega na mão larga, bota no bolso e ainda sai cantando vitória. Vê para isso, eu consegui enganar o caixa, me deu um troco errado, levei para casa. Aí Pedro vai dizer: sede santo em todo o vosso procedimento. Irmãos, isso é sério. A gente tem uma percepção errada do que é santidade.
A gente tem que entender que isso é prático. Não adianta você ter uma habilitação no carro e não dirigir, né, Jéssica? Não adianta isso. Teoria, 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 não ter conhecimento, não ter prática, não ter atividade. Viver em santidade implica, irmãos, em um imperativo prático. Ele está dizendo: seja santo, lambuze sua vida com santidade. Relacionamentos mais santos. É o casal que está namorando em casa, adolescente, quer namorar, os pais deixam, e o pai vai não ser aquele chato, deixa os filhos na sala, vai para a cozinha, às vezes sai de casa. Esse cara é à vontade. Eles quebram a confiança do pai, se agarram e ultrapassam os limites. Mãe, eu vou pro shopping com meu namorado. Sobe numa moto, entra no carro, vai pro motel e diz: não, mas eu estou enganando eles. E Pedro está dizendo: mas é santo em todo o vosso procedimento. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Olhe para Cristo. Entenda isso. Deus requer de você santidade. É isso que Pedro está dizendo. Não adianta imaginar que santidade é teoria, é prática. Vamos ficar em pé, vamos orar.